Olá! Bora mergulhar de cabeça e desvendar juntos a ciência da vida? A gente vai desde as menores moléculas até os ecossistemas mais gigantescos. É uma viagem em tanto. Vamos nessa? Para começar, a gente tem que ir na pergunta mais fundamental de todas, que parece simples, mas olha, é uma das mais complicadas da biologia. Afinal, o que de fato é a vida? A resposta não é tão óbvia quanto parece. O jeito de tentar definir é olhar para as características. Vamos fazer uma comparação um tanto curiosa. Pega um ser vivo de um lado e, sei lá, um daqueles aspiradores de pó robô do outro. O ser vivo se reproduz, metaboliza, ou seja, processa energia e mantém o equilíbrio interno, a tal da homeostase. O robô, bom, ele consome energia e até evolui com atualizações de software, mas não chega a cumprir todos os requisitos. Então o veredito é, o aspirador robô não está vivo. Pelo menos por enquanto, né? Ok. Para entender a vida de verdade, a gente precisa olhar bem de perto para os seus tijolinhos básicos, os componentes químicos. No fundo, a biologia é uma forma de química, só que muito mais complexa e, vamos combinar, um pouco mais bagunçada. E é aí que entra a bioquímica, a ponte perfeita entre química e biologia. Ela que explica umas coisas muito curiosas, tipo, por que os flamingos ficam rosados? Eles não nascem assim. A cor vem do que eles comem. É pura química acontecendo ali em tempo real. E falando em comer, tudo que a gente ingere, basicamente, se quebra em 4 tipos principais de moléculas que o nosso corpo usa para funcionar. Os carboidratos são nossa fonte de energia rápida. As proteínas são as construtoras. Os lipídios, ou gorduras, armazenam energia. E os ácidos nucleicos, esses carregam toda a nossa informação genética. E sobre os lipídios, essa frase aqui define tudo perfeitamente. São as reservas de energia que a gente promete queimar na próxima segunda-feira, que nunca chega. Pois é, o excesso de comida vira gordura e aí já sabe, né? Fica para sempre o plano de começar a academia. E as proteínas que constroem basicamente tudo no nosso corpo, de músculos a anticorpos. Elas são, na verdade, umas correntes imensas de pecinhas menores, os aminoácidos, todos ligados um no outro por ligações peptídicas. É uma linha de montagem em escala microscópica acontecendo agora mesmo dentro da gente. Tá, mas onde é que toda essa química acontece? O palco principal é a unidade fundamental da vida, a célula. Pensa na biologia como um jogo de montar. As células seriam os blocos básicos que constroem absolutamente tudo. E existem basicamente 2 tipos de célula. Para entender, a analogia é ótima. A célula procariótica é tipo um apartamento de estudante. Um cômodo só, tudo meio junto e misturado, mas, no fim, funciona. Já a célula eucariótica, essa é uma mansão, com vários cômodos especializados, as organelas, tudo super organizado e eficiente. E dentro dessa mansão, quem manda em tudo é o núcleo. Ele é o cérebro da operação, o verdadeiro CEO. É lá que fica guardado o DNA e é de lá que saem todas as ordens que controlam o que a célula faz. Cada partezinha da célula, cada organela tem uma função muito específica. É como uma cidade em pleno funcionamento. As mitocôndrias são as usinas de energia. Os ribossomos são as impressoras 3D que constroem as proteínas. O complexo de Golgi funciona como os correios, empacotando e enviando tudo. E os lisossomos são a equipe de limpeza. É um sistema incrível. Certo. Se o núcleo é o chefão, qual é o manual de instruções que ele segue para dar as ordens? Pois é, agora a gente chega nele. O famoso DNA. É ali que está escrito todo o projeto da vida. E o que é um gene? Pensa no DNA como um livro de receitas gigantesco. Um gene é uma única receita desse livro. Uma receita para fazer uma proteína específica, que por sua vez vai definir uma característica, como a cor dos seus olhos. Pequenas variações nessas receitas, os alelos, criam toda a diversidade que a gente vê por aí. Com uma ferramenta simples, o quadro de Punnett, a gente consegue até prever algumas dessas características. Olha só esse exemplo da cor dos olhos. Digamos que os pais tenham tanto o alelo dominante para olho castanho, o A maiúsculo, quanto o recessivo para olho azul, o A minúsculo. Cruzando as possibilidades, a gente vê que a chance de um filho nascer de olho castanho é de 3 em 4. Já a chance de ter olho azul, que precisa da combinação AA, é de 1 em 4. Ok. Até agora a gente estava no mundo micro. Agora vamos dar um zoom out gigantesco e olhar para a vida numa escala muito, mas muito maior. Vamos falar sobre evolução. E aqui a gente precisa esclarecer um erro muito comum. A evolução não diz que os humanos vieram dos macacos que vemos hoje. Não é isso. A teoria diz que nós e os macacos modernos compartilhamos um ancestral em comum, milhões de anos atrás. É a mesma lógica de primos.
Ninguém descende do primo, mas ambos têm o mesmo avô, certo? O motor desse processo todo é a seleção natural. E o exemplo clássico para entender isso é o da girafa. Imagina só. Numa população de girafas antigas, existia uma variação no tamanho do pescoço. As que tinham o pescoço um pouquinho mais longo conseguiam comer mais. Por estarem mais bem alimentadas, sobreviviam mais e tinham mais filhotes, passando essa característica para frente. Geração após geração, o pescoço foi ficando cada vez mais longo. E isso nos leva a uma prova da evolução acontecendo agora: a resistência a antibióticos. Essa frase é genial. Você é um gerador de superbactérias. Sabe por quê? Quando alguém não termina o tratamento com antibiótico, acaba matando só as bactérias mais fracas. As mais fortes sobrevivem, se multiplicam e pronto, criamos uma linhagem resistente. Por isso é tão importante seguir a prescrição médica à risca. E para fechar, vamos olhar para o futuro. Para onde a biologia está caminhando com tanta tecnologia? Bem-vindos ao mundo da biotecnologia. A biotecnologia nos deu ferramentas que parecem saídas de um filme de ficção científica, incluindo a capacidade de fazer literalmente o copiar e colar mais famoso da ciência. O grande marco disso tudo aconteceu em 1996. Foi quando os cientistas conseguiram clonar o primeiro mamífero a partir de uma célula adulta, a famosa ovelha Dolly. Foi uma prova de que era possível sim reprogramar uma célula para criar uma vida geneticamente idêntica. Claro, uma descoberta desse tamanho abriu as portas para um universo de debates éticos sobre os limites da ciência, sobre moralidade, sobre o que significa criar vida, e nos deixa com uma pergunta muito profunda que ecoa até hoje. Só porque a ciência pode fazer alguma coisa, isso significa que ela deveria fazer?